Amém. Glória a Deus. Boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou aqui nesta tarde para fazer algo da parte do Senhor. Eu quero ler para a meditação daqueles que assistiram esse vídeo. Em Isaías 43, o versículo 2, que diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não submergerão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. O 3 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Amém? Glória a Deus. Apenas essa palavra eu venho nesta tarde. Glória a Deus. Eu venho nesta tarde compartilhar com vocês algo que eu nunca contei. Glória a Deus. Que eu nunca contei que aconteceu comigo, uma experiência que eu tive, que eu nunca contei em culto, em igreja, porque é algo muito longo, mas eu também não vou contar o testemunho todo, o acontecido todo, porque é muito longo, é muito extenso, e eu não quero tomar o tempo, fazer um vídeo cansativo. Eu venho dizer a vocês que eu sou uma filha mimada de Deus, glória a Deus, e desde eu criança o Senhor sempre falou comigo. E depois que eu me converti, tive a certeza, a convicção quem é Jesus, depois que eu reconheci o sacrifício de Jesus por mim, ficou mais estreito a comunhão de Deus para comigo. Glória a Deus. Eu quero relatar para vocês que no ano de 2017, glória a Deus, era 15 de junho, glória a Deus, era 15 de junho de 2017, certo dia, eu estava com a vida toda organizada, estava tudo ótimo, estava tudo bem com meus filhos, tudo bem comigo, mas, glória a Deus, Deus estava em silêncio comigo, glória a Deus, porque eu era uma filha mal acostumada, que eu gostava sempre de ouvir a voz do Senhor falar comigo, e o Senhor me acostumou assim. Então, quando estava tudo bem, o Senhor estava em silêncio comigo, glória a Deus. E eu, por mais que eu orasse, por mais que eu consagrasse, o Senhor mantinha o silêncio. Mas certo dia, era no dia 15 de junho de 2017, glória a Deus, eu fiz uma oração e disse ao Senhor: Senhor, faz dias que o Senhor está em silêncio comigo. Eu digo: Senhor, quebra este silêncio. Nem que eu tenha que ficar com marcas, nem que eu tenha que, glória a Deus, que ficar com espinho na carne. Com espinho na carne. Senhor, o teu silêncio me deixa como se eu estivesse desamparada. Eu estava pensando assim, glórias a Jesus. Então, eu falei assim, e no final do dia, por volta das 18 horas, por aí, eu me arrumei e fui para a igreja. Era uma igreja, não era a igreja que eu congregava, era uma igreja próxima, glória a Deus, que era culto de ministração da palavra, de pregação, me parece que era doutrina, porque na igreja que eu congregava estava tendo festa.
E eu disse assim, Senhor, entre a festa e a palavra, eu prefiro a palavra. Eu prefiro a palavra. Eu não estava muito assim com o coração festivo, eu estava com sede de ouvir o Senhor falar. Então, aí eu me dirigi, irmão, porque na Zona Norte de Natal, nesse período assim fica chuvoso, de maio para julho fica chuvoso. E eu ia com um guarda-chuva, uma bolsa, uma sacola, bolsinha de mão, com a Bíblia e meus óculos. Glória a Deus. E dentro da Bíblia tinha uma oferta. Glória a Jesus. Dentro da Bíblia tinha uma oferta. Glória a Jesus. E meu cartão de membro, eu não andava com o documento, porque eu temia perder a qualquer momento, que lá o pessoal tem um costume, vez por outra, de pegar documento, pegar celular, entendeu? Então para não perder meus documentos, eu andava só com o cartão de membro, o cartão de batismo, que tem os dados pessoais. Então, eu estava me dirigindo para ir adorar o Senhor. E numa avenida muito movimentada, mas nesse dia não estava movimentada, estava isolada, porque era um feriado. Glórias a Jesus, era um feriado, e eu me vi, não tinha trânsito, não tinha outras pessoas próximas, eu me vi sozinha à beira da estrada, e quando eu estava pensando em atravessar, de repente um carro desgovernado, eu vi de longe e fiquei esperando que ele atravessasse, que ele passasse, porque onde minha travessia era um pouco assim, inclinado, era como se fosse uma ladeira, uma descida, e eu estava esperando que aquela pessoa passasse, e é só o que eu lembro, eu estava esperando que o carro passasse para mim atravessar e ir para a igreja, e de repente, irmão, naquele momento, o homem estava embriagado, estava com um efeito de álcool. Ele avançou a uma velocidade grande e me atropelou. Me acertou meu corpo, acertou minha coxa, glória a Deus. E eu, no momento do impacto, quando ele me acertou, eu desmaiei na hora. Uma pessoa um irmão que ia passando próximo, assistiu e depois me contou. No momento do impacto, eu bati ligeiramente no para-brisa da frente, e a pessoa não ligou, ele não freou, ele não parou, não teve preocupação nenhuma. Ele arrancou de vez, ele seguiu viagem, arrancou de vez, e meu corpo, eu voei por cima do carro e caí a 10, 15 metros do carro. Caí de bruço, e ali eu tive um processo, foi um processo muito difícil. Eu tive muita hemorragia pela boca. Eu levei 2 pancadas, uma primeira pancada quando meu corpo caiu no para-brisa, e outra pancada, glória a Deus, quando eu caí no chão, no asfalto. Glórias a Jesus, eu desmaiei. E a pessoa que assistiu o que aconteceu, ele é um irmão. Ele estava indo para a igreja, justamente para a igreja onde estava tendo as festividades, a igreja que eu congregava. Ele estava passando de moto e parou. Deus usou ele foi o anjo que Deus usou um dos anjos que o Senhor usou para me auxiliar. Chamou o SAMU, chamou a polícia, eu tive toda a assistência. E eu não senti dor alguma no momento. Quando eu tornei por mim, eu estava como
como se estivesse dormindo, mas eu olhava, eu via, o momento que eu estava inconsciente, eu via como se eu estivesse no alto. Como se eu estivesse no alto, não sentia dor alguma, eu inclinava meus olhos para baixo, é como se eu estivesse deitado numa nuvem macia. Eu inclinava meu olhar para baixo e via correria e via muitas luzes. Era começo de noite, antes das 19 horas, depois das 18, antes das 19. Era começo de noite e estava escuro, o ambiente um pouco escuro. E eles foram chegando, quem ia passando na pista, o irmão que presenciou, que estava me auxiliando, pedindo socorro para mim, ele botando luz. Então eu via, na minha imaginação eu pensava assim, eu estava num estado como se eu estivesse dormindo. Nunca deitei em algo tão macio, como naquele momento. Só que meu corpo estava caído no asfalto. O meu rosto, foi tanta hemorragia que o meu rosto estava numa poça de sangue, do líquido vermelho. Falei errado, glória a Deus. Então eu estava nessa situação. E eu, na minha imaginação, eu olhava assim, pelo movimento, eu via a correria, o acumulado, a aglomeração de gente. Eu vi um corpo, eu via muita luz, eu via um movimento de gente. Eu via como se fosse num sonho. E eu imaginava assim, foi um acidente. Só que eu não sabia que aquele personagem do acidente seria eu. Não tinha consciência que seria eu. E o Senhor Deus agiu rápido, Deus é o socorro pronto no momento da angústia, no momento da aflição. Deus foi o meu socorro pronto. Glória a Deus. E quando eu voltei a mim, eu já estava no soro. Chegou o socorro, os socorristas da SAMU, me colocaram no soro, me lavando meu rosto com o soro, estava fazendo higiene na minha boca. Eu voltei a mim, estava o socorrista o médico do socorro enfiando os dedos na minha boca, vendo assim a hipótese de eu ter quebrado o dente, procurando dente, porque o impacto foi algo horrível. Foi um impacto muito horrível. Eles pensou assim de ter quebrado todos os dentes. Mas o Senhor é fiel. Não houve dano, não houve apenas arranhão. Eu tive um osso quebrado. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Eu tive um osso quebrado, que é meu braço esquerdo. Tive meu braço esquerdo esfarelado, mas eu louvo a Deus porque eu corri risco de amputação, mas Jesus de Nazaré é bom, usou o médico e fez uma reconstrução no meu braço. Hoje eu tenho limitações, tenho parte da mão dormente, a mão é um pouco atrofiada. Não levo a mão na cabeça, não levo a mão na boca, mas sou muito grata a Jesus, porque Ele me deu livramento. Não sofri dano algum no cérebro. Jesus guardou minha visão, Jesus guardou o meu cérebro. Foi um impacto, pessoas por menos vai a óbito, e eu glorifico a Jesus. Eu glorifico a Jesus, porque o Senhor foi o meu socorro. Sou grata a Jesus por tudo que o Senhor fez. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Passei um bom tempo em sofrimento,
Até hoje eu tenho essas limitações, mas eu louvo a Jesus porque Ele me deixou, Ele poupou minha vida, Ele guardou meu braço, guardou minha mão, não perdi braço, não perdi mão, não tenho movimento perfeitamente, mas louvado seja o nome do Senhor. Sou feliz pelo livramento, tenho minhas faculdades mentais em perfeita ordem, não sofri dano algum, e eu nunca, no momento que tudo aconteceu, não senti dor alguma, no momento do socorro não senti dor alguma. Agradeço a Jesus pelos anjos que me ajudaram, pelo pessoal do SAMU, pelo irmão que hoje não se encontra mais aqui, hoje ele já está no lar eterno, um irmão em Jesus, irmão em Cristo. Ele, no 2º ano de pandemia do coronavírus, ele partiu. Eu sou muito grata a Jesus por ter usado ele, por ter usado a SAMU, por tudo. Sou muito grata ao Senhor. Então, é algo muito tremendo. Deus é maravilhoso. Em momento algum, eu disse ao Senhor, em espírito eu disse ao Senhor, eu disse: Senhor, se eu tiver de depender de pessoas, se eu perder minha locomoção, o Senhor me leve. Eu fiquei à disposição do Senhor. Eu fiquei à disposição do Senhor e eu disse: se naquele momento Ele quisesse me tirar da terra, eu estava disposta. Mas Jesus é misericordioso. Menos de meia hora depois que tudo aconteceu, eu estava passando no socorro, no pronto-socorro, eu estava passando no tomógrafo e eu sou batizada com o Espírito Santo, mas não vivo falando línguas, glória a Deus. Mas no momento que o moço do exame puxou meu braço, ele veio, a máquina foi passando desde o pé à cabeça, e quando chegou na altura do braço, ele estirou o braço. E eu sei que eu pedi ajuda a Deus. Eu não enxergava, meu rosto estava muito machucado, arranhado, eu não via, eu não falava, eu não articulava as palavras direito, só minha mente ouvia e entendia tudo. Eu não podia articular as palavras direito, porque estava com o rosto muito machucado. Eu sei que eu pedi ajuda a Deus. E quando eu passando pelo tomógrafo, o Senhor, o Espírito Santo de Deus quebrou o silêncio e me renovou. E me renovou com o Espírito Santo de Deus. O Senhor me renovou ali naquele momento. E eu falei línguas, e o moço do exame, o médico parou. O médico quis parar, aí a enfermeira que estava auxiliando ele, a moça que estava auxiliando ele, disse: ela é crente? Não, toca para frente que é assim mesmo, glória a Deus. E ele concluiu aquele exame e eu tive perca dos movimentos dos braços. 40 dias depois passei pela cirurgia, foi um processo longo, mas hoje eu estou aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor, compartilhando com vocês, que eu não tinha compartilhado em lugar algum. Tenho muita gratidão a Jesus por isso, por tudo que o Senhor tem feito, e por isso, nesta tarde eu quero dizer que não temas, não devemos temer. Não há água que possa submergir alguém que o Senhor protege. Não há fogo que possa consumir quem o Senhor guarda. Glória a Deus. Não há carro que possa matar quem Jesus dá livramento. Eu sou grata a Jesus pelo livramento. Que Deus abençoe a cada um. Todos recebam a bênção do céu nesta tarde. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.
Amém? Glória a Deus.